Você já parou para se perguntar por que certas pessoas, por mais que pareçam sorrir por fora, carregam veneno na alma, e por algum motivo obscuro, são justamente essas que entram na sua vida com mais facilidade? Por quê, entre tantos encontros possíveis, você atrai justamente quem suga sua energia, distorce sua realidade e depois vai embora como se nada tivesse acontecido? A resposta não está no acaso, e tampouco em uma suposta má sorte. Ela está escondida nas profundezas da sua psique, em padrões invisíveis que se repetem como um eco ancestral que você nunca percebeu, até agora. Carl Jung nos ensinou que tudo aquilo que negamos em nós retorna pelo outro. Então, o que exatamente dentro de você está chamando esses perfis para perto? Será que, de forma inconsciente, existe um pacto secreto entre sua sombra e as máscaras que essas pessoas vestem? A verdade, e ela é perturbadora, é que o tóxico que chega de fora muitas vezes serve como espelho de algo não resolvido dentro de você. Mas não se engane, isso não é culpa, é chave. E se você virar essa chave, o ciclo pode ser quebrado. Você já percebeu que mesmo quando promete nunca mais cair na mesma armadilha, ela volta? O nome muda, o rosto é outro, mas o enredo permanece. Isso não é coincidência, é destino psicológico. E o destino, dizia Jung, é aquilo que você chama de acaso quando não conhece os mecanismos que operam no invisível. Neste vídeo, você vai encarar esses mecanismos frente a frente. Mas atenção! A verdade que será revelada aqui pode doer antes de libertar. Muitos vivem uma vida inteira tentando se proteger do mal externo, sem perceber que o verdadeiro campo de batalha está dentro. Porque é lá, no território da alma, que os contratos silenciosos são assinados. É lá que as feridas mal cicatrizadas ganham voz e escolhem sem que você saiba quem entra e quem permanece na sua vida. E enquanto você não olhar para essas assinaturas invisíveis, o universo continuará enviando o mesmo tipo de pessoa, só que com disfarces mais sutis e armadilhas mais sofisticadas. Então, se você está pronto para mergulhar onde poucos têm coragem, e talvez descobrir que a toxicidade que você atrai não é o problema, mas o sintoma de algo mais profundo, permaneça comigo até o fim. Há um segredo que nunca foi dito, e ele será revelado, camada por camada, como se Jung estivesse sussurrando no seu ouvido. Mas cuidado, pular um segundo sequer pode significar perder a peça central do quebra-cabeça, e sem ela, nada mais fará sentido. Você já se perguntou por que determinadas pessoas sempre encontram o caminho até você, como se fossem atraídas por uma força invisível? E por que, quase sempre, essas pessoas carregam um veneno disfarçado de afeto? Não é coincidência, é padrão. E todo padrão psicológico não resolvido clama por repetição até ser visto. A verdade é que não somos vítimas aleatórias da toxicidade alheia, vida por acaso. Ela é um mensageiro oculto, um reflexo distorcido da sua própria sombra. Aquilo que você rejeita em si mesmo, aquilo que você esconde dos outros e até de você, aparece projetado na figura daquele que mais te machuca. O outro se torna espelho, e é por isso que dói tanto. Você não atrai aquilo que deseja. Você atrai aquilo que é, ou melhor, aquilo que vibra dentro de você em silêncio. As pessoas tóxicas não são apenas intrusas. São portadoras simbólicas de algo que você precisa ver, entender e transformar. São catalisadores de um processo muito mais profundo do que parece. E enquanto você continuar tentando se proteger apenas na superfície, o núcleo dessa dinâmica permanecerá intocado. E com ele, a repetição dolorosa. O que o inconsciente quer não é sua proteção, é sua transformação. É por isso que mesmo depois de cortar laços, essas pessoas parecem surgir de novo, com novos rostos, mas a mesma energia. E então você se pergunta, por que de novo? Porque você ainda não atravessou, ainda não integrou, ainda não foi ao abismo de si mesmo, onde mora a origem de tudo isso. E enquanto você evitar esse mergulho,
a vida continuará tentando te ensinar com dor aquilo que você se recusa a aprender com amor. A figura tóxica é um símbolo, um arquétipo que encarna uma verdade oculta dentro de você. Talvez seja seu medo de não ser amado. Talvez seja a necessidade infantil de aprovação. Talvez seja a crença secreta de que você não merece mais do que isso. Jung chamaria isso de complexo. Um núcleo emocional carregado de energia psíquica, que atrai para si situações específicas até que seja confrontado e dissolvido. A pergunta então não é mais, por que isso acontece comigo? Mas, o que em mim ainda permite isso? E nesse ponto, a cura não começa quando o outro vai embora. A cura começa quando você para de se abandonar. Porque o verdadeiro tóxico nem sempre é quem entra, é quem você permite que fique. E permitir alguém permanecer é um reflexo direto de quanto você acredita que merece algo melhor. A toxicidade, nesse sentido, é o termômetro inconsciente da sua autoimagem. E o espelho da sua alma está apenas te mostrando que ainda há partes suas esperando para serem resgatadas do esquecimento. Desde cedo nos ensinaram a identificar o mal fora de nós. Fomos condicionados a reconhecer o vilão na figura do outro, como se a ameaça viesse sempre de fora. Mas Jung nos alerta. Aquilo que ignoramos dentro de nós se tornará o nosso destino. E talvez, sem perceber, você tenha se tornado o próprio carrasco da sua paz, por aceitar relações que apenas confirmam o que há de mais sombrio em sua história emocional. Há um padrão que se repete, e ele se alimenta da sua cegueira. Por trás da sedução dos laços tóxicos, esconde-se um drama arquetípico. A criança ferida que habita em você busca desesperadamente ser amada. E se esse amor não veio da forma certa, ela aprendeu a aceitar qualquer migalha como banquete. Assim, quando alguém tóxico aparece, prometendo atenção, afeto ou reconhecimento, é como se um velho roteiro ganhasse vida. Não é o adulto que está se relacionando, é o trauma que está tentando se redimir. O que você chama de química pode, na verdade, ser familiaridade com a dor. A presença do outro te inquieta, mas também te fascina. Há algo de conhecido ali. Algo que, de forma perversa, te faz sentir em casa. Esse é o maior perigo. Confundir disfunção com intimidade. Porque quando a alma está acostumada ao abandono, o cuidado parece suspeito e o abuso normal. E é nesse labirinto emocional que você começa a se perder. A psique humana anseia por integração. E a relação com o outro é um campo fértil para esse processo. Mas, se você entrar nesse campo sem consciência, será apenas mais uma peça no jogo arquetípico da repetição traumática. Você não se apaixona apenas por pessoas. Você se apaixona por lições não aprendidas. E enquanto não aprender, continuará desejando aquilo que te destrói, confundindo dor com profundidade. A pessoa tóxica age como um espelho quebrado. Reflete partes suas de forma distorcida, mas ainda assim reconhecíveis. E é essa familiaridade inconsciente que prende. É por isso que sair dessas relações é tão difícil. Não porque o outro tem poder demais, mas porque você ainda não encontrou sua verdadeira força. A libertação começa quando você encara sua própria sombra. Em vez de continuar lutando com o reflexo dela no outro, o inconsciente não quer te punir, ele quer te despertar. Toda dor é um convite para algo maior. E por mais cruel que pareça, as pessoas tóxicas são instrumentos desse chamado. Elas te revelam sem máscaras, onde você ainda não se ama. E só quando essa ferida for olhada, com coragem, é que o ciclo se rompe. Porque não se trata de mudar os outros. Trata-se de mudar a si mesmo de forma tão profunda, que certos tipos de pessoas simplesmente não encontram mais morada dentro de você. Carl Jung dizia que, até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Essa frase não é uma metáfora bonita, é uma sentença existencial. Porque o que você chama de azar nos relacionamentos talvez seja apenas o reflexo exato da sua inconsciência. As pessoas tóxicas te mostram o que você tolera em silêncio. O que você evita confrontar por dentro se manifesta em forma de atração por fora. E quanto mais você finge que não vê, mais elas se multiplicam.
você aprendeu a se adaptar, a sorrir quando queria gritar, a aceitar menos por medo de perder tudo, a criar justificativas para o comportamento de quem te machuca, porque a alternativa, o vazio, parece ainda pior. Você foi moldado para resistir, não para florescer. E nessa resistência, criou pactos silenciosos com a dor. Pactos que dizem, não reclamo, contanto que não me abandonem. Mas em cada relação onde você se anula, você já está sendo abandonado por você mesmo. A sombra não é o mal em você, é o que você nunca foi autorizado a ser. É a raiva reprimida, o desejo negado, a força abafada. E quando você nega essas partes, elas não desaparecem. Elas se projetam. Em quem você atrai, em quem você escolhe, em quem você não consegue deixar. A toxicidade do outro muitas vezes é o resultado da sua própria luz que você ainda não ousou habitar. A luz que assusta, que te convida a ser inteiro, a não se contentar mais com migalhas. É mais fácil culpar do que se responsabilizar. É mais fácil apontar os erros alheios do que investigar o que em você permite e sustenta essas dinâmicas. Mas a liberdade exige maturidade. E maturidade exige dor. Você vai precisar abandonar velhas versões de si. Aquelas que aprenderam a sobreviver sendo pequenas, silenciosas, boazinhas. Aquelas que confundem submissão com amor. Aquelas que acreditam que, para ser amado, é preciso ser menos. Essa é a raiz da repetição. Você não atrai pessoas tóxicas porque é azarado. Atrai porque ainda está tentando resolver feridas antigas com ferramentas emocionais quebradas. Está buscando nas relações presentes uma reparação que só pode vir de dentro. E enquanto não oferecer a si mesmo o amor que espera dos outros, continuará se perdendo nas ausências alheias. Ninguém vai te salvar. Porque não é uma questão de ser salvo, é uma questão de despertar. A alma, quando ignorada, cria armadilhas. E as maiores armadilhas são as que vêm disfarçadas de amor. Por isso é tão esquecida, fosse ativada no instante em que a presença do outro toca a sua pele emocional. Isso não é acaso. É atração arquetípica. Há em você uma vibração inconsciente que clama por reencontros psíquicos. E quando essa vibração não é ressignificada, ela atrai exatamente aquilo que precisa ser transmutado. O tóxico não vem para te ferir por acaso. Ele vem para te revelar a parte de você que ainda está adormecida, implorando para ser acordada. É um chamado de dentro, disfarçado de ameaça externa. A dor que se repete não está te punindo. Ela está tentando ser ouvida. Quando você se apaixona por quem não te vê, por quem te ignora ou te invade, é porque há uma parte em você que ainda não aprendeu a se enxergar. Você implora por reconhecimento fora, porque o reconhecimento interno foi negado por muito tempo. E enquanto isso permanecer sem nome, você continuará criando laços com quem te apaga. Porque no fundo, você acredita que não merece brilhar. Que ser amado dói. Que ser inteiro é perigoso. Quantas vezes você se calou para manter a paz? Quantas vezes engoliu verdades, engessou sentimentos, encenou sorrisos? Esse silêncio cria um eco. E esse eco atrai quem reforça o seu esquecimento de si. Pessoas tóxicas não são apenas abusadores. São cúmplices de um jogo psíquico que você ainda não teve coragem de sair. Porque sair exige renascer. Exige encarar a dor primitiva do abandono, da rejeição, da solidão. Mas fugir disso é continuar vivendo aprisionado em relações que apenas reproduzem o trauma original. Não é sobre o outro. Nunca foi. É sobre você. Sobre o que você acredita merecer. Sobre o quanto ainda está disposto a se diminuir para ser aceito. Sobre quantas versões suas você já matou tentando caber em espaços que nunca foram seus. O outro é só o espelho. Mas você insiste em quebrar o reflexo, quando o que precisa ser rompido é o padrão. O vício. A ilusão de que amor deve doer, de que cuidado precisa ser conquistado com esforço, de que a sua presença é um fardo a ser compensado com sacrifício. A sua alma já sabe disso tudo. Por isso,
Cada novo relacionamento com cheiro de déjà vu te incomoda mais rápido. Você sente no corpo, no estômago, no peito, mas mente. Se convence de que é exagero, de que talvez desta vez seja diferente. E o ciclo começa de novo. Até que você canse de repetir. Até que perceba que o único caminho possível é o de volta para si. Para a essência que você trancou quando começou a acreditar que precisava ser outro para ser amado. Esse retorno não é fácil. Ele dói como ferida sendo reaberta. Porque, de certa forma, é isso que acontece. Você reabre as dores para curá-las direito, pela primeira vez. Sem maquiagem, sem distração, sem justificativas. Só você, com você. E é nesse espaço brutalmente honesto que a cura começa. Porque é ali que a toxicidade perde o poder. Quando você para de precisar dela para se sentir vivo. Quando você se reconhece como o próprio lar. Existe uma dor que se mascara de amor. Ela sussurra promessas em vozes conhecidas, repete gestos familiares e oferece exatamente aquilo que sua carência quer ouvir. Mas é uma armadilha. Porque não é amor, é apego. E o apego é o grito desesperado da alma que foi negligenciada por tempo demais. Você atrai pessoas tóxicas porque elas, sem saber, tocam esse lugar em você. Um lugar que não quer ser curado, quer ser alimentado. E o que se alimenta disso, morre aos poucos. A mente consciente pode negar, racionalizar, justificar. Mas o corpo não mente. Seu corpo sabe quando está sendo ferido, mesmo quando o coração se convence de que aquilo é afeto. Essa confusão acontece quando você não aprendeu a reconhecer o verdadeiro amor. Porque talvez nunca tenha recebido. Então, o que você chama de intensidade pode ser só um trauma tentando repetir a cena com um final diferente. E a toxina que te envenena é a mesma que você confunde com paixão. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não enfrentamos em nosso inconsciente reaparece em nossa vida como destino. E talvez essa seja a chave mais incômoda de todas. Você não está amaldiçoado. Você não está sendo perseguido por pessoas ruins. Você está sendo empurrado para dentro de si, através do espelho sombrio do outro. O encontro com a sombra nunca é agradável, mas é necessário, porque enquanto você não descer até ela, continuará tentando curar feridas com abraços que sangram. E há algo ainda mais cruel. Muitas vezes, você também se torna tóxico para si. Quando se anula, quando se trai, quando se abandona para manter alguém por perto. Isso é autoenvenenamento emocional. É a sombra agindo de dentro, sem que você perceba. Você se acostuma a sobreviver em relações pequenas porque tem medo de ocupar o próprio tamanho. E enquanto isso não for transmutado, a sua vibração continuará emitindo sinais de dor. E quem responde a sinais de dor? Outros que também sangram. A atração é um jogo psíquico. E nesse jogo, você precisa escolher entre continuar repetindo o papel da vítima ou assumir o fardo do herói ferido que decide se curar. Porque cura é escolha. E escolher se curar é muitas vezes romper com tudo o que parecia ser amor. É descer até a sua verdade mais crua e reconhecer que muito do que você viveu não era amor. Era sobrevivência emocional travestida de vínculo. Era medo de ficar só vestido de conexão. Você não precisa mais disso. Mas enquanto não souber disso com o coração, não apenas com a cabeça, continuará se envolvendo com quem repete a dor e não com quem revela o amor. Porque o amor de verdade exige presença, exige maturidade emocional e exige algo que pouca gente está disposta a dar verdade. Não a que se fala com palavras, mas a que se sustenta com alma. A pessoa tóxica entra na sua vida como um sopro de familiaridade. Há algo nela que te entende, que te lê, que te conhece. Mas esse reconhecimento não é luz, é sombra. É a sombra que reconhece a sombra. É o seu trauma dando as mãos ao trauma do outro. E assim, vocês se alimentam mutuamente, como dois espelhos quebrados tentando formar uma imagem inteira. Mas nenhum reflexo curará as rachaduras internas se você não tiver coragem de olhar para elas de frente. Você talvez ache que o problema está no outro,
Mas a verdade mais brutal é que você permanece onde sua dor se sente em casa. E enquanto não construir um novo lar dentro de si, um lar onde não é preciso implorar por afeto, continuará atraindo aquilo que reafirma o abandono. É preciso desaprender o amor que machuca. É preciso desconstruir as crenças que te ensinaram que carinho precisa ser merecido, conquistado, sofrido. Você foi treinado para isso, desde muito cedo. A receber migalhas e chamá-las de banquete. A aceitar descaso e chamá-lo de distração. A justificar ausências com desculpas emocionais que protegem o outro e machucam você. E agora, mesmo sabendo que dói, você continua. Porque o vício emocional é mais forte que o medo da solidão. E é aí que a toxina se instala. Não na presença do outro, mas na sua insistência em permanecer onde o seu coração já não respira. Mas aqui há um ponto de ruptura. Um momento em que o ciclo pode ser interrompido. Quando você começa a desconfiar das próprias escolhas. Quando começa a perceber que o problema não é o mundo, nem os outros, mas o reflexo interno que você ainda carrega. Esse é o nascimento da consciência. E como todo nascimento, ele vem com dor, sangue, esforço, mas também com luz, com alívio, com verdade. Você precisa perguntar a si mesmo: por que continuo permitindo o que me destrói? A resposta está lá dentro, esperando ser ouvida entre as camadas de silêncio que você construiu para não enlouquecer. Não se trata de força. Trata-se de coragem. A coragem de se olhar nos olhos e admitir: eu me traí tantas vezes que me acostumei com o veneno. E é só aí que a cura começa. No exato instante em que você decide não repetir mais o padrão, mesmo que isso te deixe só. Porque a solidão de quem se cura é mais sagrada do que a companhia de quem adoece. E quando você finalmente faz as pazes com o silêncio, ele deixa de ser vazio e passa a ser liberdade. Você não atrai pessoas tóxicas por azar, karma ou destino cruel. Você as atrai porque há partes suas que ainda não aprenderam a se proteger, que ainda confundem atenção com amor, controle com cuidado, manipulação com intensidade. Enquanto essas partes forem ignoradas, elas continuarão clamando por algo, mesmo que esse algo seja destrutivo. O inconsciente não se importa com sua felicidade, ele se importa com sua integração. E às vezes, é na dor que ele grita mais alto. Há um chamado dentro de você que pede por inteireza, mas essa inteireza não virá através do outro. Ela virá quando você parar de buscar a cura fora e voltar os olhos para dentro. É lá que está o nó. É lá que a história se repete. É lá que o enredo da sua vida continua sendo escrito por versões suas que já não fazem mais sentido. E enquanto essas versões seguirem no comando, os personagens ao seu redor continuarão sendo reflexos do seu esquecimento. Mas, e se por um instante você ousasse quebrar o ciclo? E se tivesse a coragem de ficar só com você, sem distrações, sem mentiras, sem vícios emocionais? Você descobriria algo assustador e libertador, que nunca precisou do outro para ser inteiro. Que a ferida sempre foi sua, e a cura também. O outro apenas representava o palco onde o seu drama inconsciente era encenado, repetido, ensaiado, até você decidir levantar e sair do teatro. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim, tornando consciente a escuridão. Este é o seu convite. Tornar consciente aquilo que você sempre tentou esconder. A dependência emocional. A fome de validação. A necessidade de ser escolhido. Não para se culpar, mas para se libertar. Porque só quando você reconhece o que te mantém preso é que começa a enxergar a saída. Você não precisa mais da dor para se sentir vivo. Você não precisa mais repetir histórias que sangram. Há um outro caminho. Silencioso, profundo, íntimo. Um caminho onde você não implora, não convence, não suplica. Um caminho onde você apenas é. E isso por si só já basta. Porque quem se reconhece não aceita menos do que merece. E quem se cura, cura os laços, cura os encontros, cura o mundo ao redor. E agora que tudo isso pulsa em você como uma verdade que não pode mais ser desvista,
Talvez reste apenas uma pergunta. Você está pronto para deixar de ser atraído por pessoas tóxicas? Quando isso significar finalmente deixar de ser tóxico consigo mesmo? Há momentos em que a alma inteira se cala, não por ausência, mas por revelação. E talvez, neste instante, algo dentro de você tenha deixado de se debater. Não, porque encontrou todas as respostas, mas porque reconheceu a verdade que estava cansada de ser ignorada. A verdade silenciosa de que você sempre soube. Sempre soube que estava se ferindo. Sempre soube que algo não estava certo. Mas hoje, pela primeira vez, você ouviu esse saber com os ouvidos do coração. Olhe para sua própria história como quem folheia um livro antigo. Cada página marcada por encontros que na verdade foram espelhos. Cada capítulo guiado por escolhas que vistas de fora, talvez pareçam erros, mas por dentro, eram gritos por cura. Não se culpe, porque até mesmo o erro carrega um mapa oculto, e agora que você vê o desenho todo com outros olhos, talvez entenda. Nunca foi sobre atrair o outro. Foi sempre sobre reencontrar a si. Você não precisa mais mendigar o que já é seu por direito. Dignidade emocional, respeito silencioso, amor que não fere. A jornada para dentro é árdua, solitária às vezes, mas profundamente libertadora. E nesse caminho, o que se rompe não são relações, são ilusões. Aquelas que você vestiu para sobreviver, mas que agora já não servem mais. E quando essas ilusões caem, algo sagrado acontece. Você volta a habitar a própria pele com verdade. O mundo não muda porque você grita. Ele muda quando você silencia, e ainda assim, escolhe diferente. Escolhe não responder ao chamado da dor disfarçada de amor. Escolhe não repetir o ciclo só porque ele parece conhecido. Escolhe, enfim, não se abandonar. Porque toda cura começa com uma decisão simples e feroz: a de não aceitar mais se ver pequeno. E quando essa decisão acontece, até o universo se inclina, em respeito diante de quem desperta. Se essa mensagem encontrou moras despertando e talvez, apenas talvez, seu gesto hoje seja a fagulha que acende a luz no coração de alguém que ainda está na escuridão. Porque às vezes, tudo o que uma alma precisa é ver que outra já começou a voltar para casa.